Galera, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Foi um jogo muito estratégico, onde o Felipe Luiz teve a estratégia que sobressaiu mais. No primeiro tempo ele foi para segurar a pressão inicial do Palmeiras e se defender e puxar os contra-ataques. A estratégia deu certo no primeiro tempo, porque o Rossi pegou o pênalti do Palmeiras nos primeiros minutos e a partir daí o Flamengo neutralizou o Palmeiras sem conseguir atacar muito. O Flamengo não conseguiu acertar os contra-ataques. E numa jogada na área, a bola sobrou para o Cebolinha, que estou fraco para a defesa do Everton. Já no segundo tempo, o Felipe Luiz percebeu que dá para atacar mais, que o time do Palmeiras ia ficar um pouco mais cansado de ter a iniciativa. E deu certo, tirou o Cebolinha e botou o Michael, que tem mais energia no campo. E depois de uma grande divisão de jogo do Luiz Araújo, deixou o Arrascaeta na cara do gol, que sofreu o pênalti. O Arrascaeta mesmo foi bater o pênalti, fez 1-0 para o Flamengo. E o Palmeiras começou a querer atacar muito para tentar conseguir esse empate ou virar o jogo. Mas tirou o zagueiro e botou muito atacante, sem um meia muito criativo. Então acabou que abriu espaço para o Flamengo. O Ayrton Lucas recebeu uma bola do Alanciano, um contra-ataque brilhante, e tocou para o fundo da rede para fazer 2-0 para o Flamengo. Então o jogo acabou assim, bora pro vídeo. Nesse jogo o Felipe Luiz não podia contar com muitos volantes, que era o Pulgar, o Alan e o De La Cruz, que estão machucados. E também teve o Wesley suspenso. Então a grande sacada do Felipe Luiz foi só substituir o Varela no lugar do Wesley. E deu certo, o Varela jogou muito bem. O Varela jogou uma boa parte do tempo como lateral, mas também jogou de volante, jogou muito bem. E eu acho que o Felipe Luiz acertou bastante na escalação e nas substituições. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Gerson, nosso camisa 10 Arrascaeta e o trio Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique centralizado. Eu vou começar a falar um pouquinho antes de falar do jogo, falar das estratégias do time. O Felipe Luiz, como eu já tinha falado no início do vídeo, ele tentou vir mais defensivo no primeiro tempo para segurar a pressão inicial do Palmeiras e depois tentar os contra-ataques. E depois no segundo tempo ele ia tentar fazer o time jogar um pouco mais avançado, tentando o gol. E acabou que foi isso que aconteceu. Já o Palmeiras foi para tentar pressionar o Flamengo no início do jogo e aproveitar as bolas, principalmente com o Estevão, mas o Estevão estava bem marcado e acabou que não deu tanto certo a estratégia do Palmeiras. Acho que o Palmeiras falta um pouco de criatividade. Eu não entendo porque o Veiga é reserva desse time e alguns atacantes também. O time, e depois a estratégia do Palmeiras se não desse muito certo a estratégia inicial, se tivesse perdendo o jogo, botar o time todo para frente. Mas não adianta você encher o time de atacante, tirar zagueiro e não ter criatividade. Então acho que isso não funcionou tanto para o Palmeiras. Então vamos lá, vamos para o jogo. No primeiro tempo o Palmeiras tomou a iniciativa, tentou fazer uma pressão inicial, que deu certo, conseguiu um pênalti, mas só que não converteu o pênalti. O Rossi está espetacular, está agarrando muito bem, pegou o pênalti do Piquerez no cantinho e acabou com um pouco da estratégia do Palmeiras, que sentiu ter perdido o gol, mais uma vez ter perdido um pênalti, tem acontecido bastante. Eu fiquei sabendo que os últimos 8 pênaltis, 4 foram convertidos e 4 perdidos, então 50% de aproveitamento é um aproveitamento baixo. Eu acho que isso mexeu com a cabeça do Palmeiras e a partir daí a estratégia do Felipe Luiz deu certo, que a marcação do Flamengo estava bem encaixada com a do Palmeiras. O Everton Araújo jogou muito bem, marcou, porque o Palmeiras tentou botar o Estevão em cima do Everton Araújo, que jogou muito bem, marcou bem o Estevão, todo lugar do campo que ele foi bem marcado e não conseguiu fazer muitas chances para o Palmeiras. Então acho que aí podia ter alguém para ajudar o Estevão, porque ele fica com responsabilidade muito grande. E acabou que não deu certo. O Flamengo tentou alguns contra-ataques, mas a defesa do Palmeiras estava bem postada e cortou a maioria das bolas longas para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique recebeu uma bola ou outra, mas não teve muitas oportunidades. O Arrascaeta também tentou, mas não conseguiu. A melhor chance do Flamengo foi com o Everton Cebolinha, depois de uma tentativa do Flamengo na área. A bola sobrou para o Cebolinha, que chutou para a defesa do Everton.
O Flamengo não criou tanto, mas também neutralizou o Palmeiras. Eu acho que a estratégia inicial do Filipe Luís deu certo no primeiro tempo, que acabou 0-0. No segundo tempo, o Filipe Luís viu que o Cebolinha não deu certo na estratégia dele no primeiro tempo e botou o Michael. Eu acho que o Michael entrou melhor no jogo porque ele é mais rápido, ele não para um minuto, quer correr o campo todo, e ele funciona muito bem nessa estratégia do Filipe Luís. Do Flamengo conseguiu os ataques mais rápidos, principalmente pelo lado esquerdo. Depois ele jogou do lado direito, mas eu vou falar mais pra frente que tiveram que fazer substituições, ele acabou indo pro outro lado, mas eu acho que ele funcionou muito melhor que o Cebolinha. Não fez um grande jogo de ataque, mas eu acho que na estratégia ele funciona muito bem, por não parar um minuto. No segundo tempo, o Filipe Luís percebeu que o time do Palmeiras poderia ter uns espaços a serem atacados, principalmente do lado esquerdo, foi onde ele botou o Michel, que recebeu bastante bolas por ali. Então o Flamengo não ficou só se defendendo no segundo tempo e tentando seguir na estratégia de conseguir neutralizar o Palmeiras, e deu certo. E numa boa jogada do Luiz Araújo, teve uma boa visão, deixou o Arrascaeta na cara do gol, que foi derrubado. É um pênalti polêmico, mas foi marcado, então o Arrascaeta foi lá para cobrar e fazer 1-0 para o Flamengo. A partir daí eu acho que o Palmeiras começou a se desesperar um pouco para tentar empatar ou virar o jogo, e começou a botar muito atacante, e acabou que tirou o melhor zagueiro, que é o Gustavo Gomes, para botar mais atacante. Não deu muito certo, porque muito atacante sem criatividade, sem um meia para criar as jogadas, não dá certo. Então o time ficou muito desorganizado, e numa jogada, assim, para mim, não esperava muita coisa, um lateral, o Alexandre cobrou, o Pedro conseguiu dar um toquinho pro Alacian, que tocou de primeira pro Ayrton Lucas. O zagueiro do Palmeiras tentou tirar a bola, mas a bola sobrou novamente pro Alacian, que tinha 3 opções, então eram 3 contra 1. Ele podia tocar pro Michael na direita, pro Pedro na esquerda, ou pro Ayrton Lucas, que estava mais centralizado. Então ele tocou para Ayrton Lucas, que fez 2-0 pro Flamengo para liquidar com a partida. Então, tem que falar, que eu acabei não falando das substituições importantes, que o Gerson estava machucado, o Filipe Luís botou o Varela de volante, tirou ele da lateral, botou de volante, botou o Danilo na lateral. Então deu muito certo essa estratégia também, porque o Varela deu muito dinamismo para o Flamengo no meio de campo. E depois ele entrou com Ayrton Lucas, com o Pedro e com o Alacian no lugar, os atacantes no lugar do Bruno Henrique e do Arrascaeta, e deu bastante dinamismo para o jogo. O Ayrton Lucas entrou no lugar do Luiz Araújo, então melhorou ali, deu um gás, tanto na parte defensiva para ajudar o Alexandre na lateral, como no ataque, que ele saiu para fazer esse gol. Então achei que tudo que o Filipe Luís fez dessa vez deu muito certo. A gente tem que elogiar bastante quando ele faz isso, porque eu acho que ele é um ótimo técnico e sabe fazer estratégias diferentes, tanto para atacar quanto para se defender, jogando em casa, jogando fora de casa, dependendo do time que vai jogar, que ele estuda muito. Então foi uma grande vitória do Flamengo. Com essa vitória o Flamengo encostou no Palmeiras, a diferença estava de 4 pontos, se perdesse ia para 7, mas ganhando caiu para 1 ponto, então o Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro. Os 3 primeiros são Palmeiras com 22 pontos, Flamengo com 21 e Cruzeiro com 20. O Cruzeiro agora pega o Palmeiras em casa, em Minas, no Mineirão. Vamos ver como será esse jogo. E o Flamengo vai pegar o Fortaleza, então tem tudo para conseguir chegar à liderança, se caso o Palmeiras tiver empatar ou perder pro Cruzeiro. Então o Flamengo tem muitas chances de terminar na primeira colocação, pelo menos essa rodada. O próximo jogo do Flamengo é pela Libertadores contra o Deportivo Táchira. O Flamengo tem que ganhar o jogo. É o time pior na chave do Flamengo, no grupo do Flamengo. Então o Flamengo tem tudo para ganhar e dependendo do saldo de gols, vai conseguir passar na primeira colocação do grupo da Libertadores. Então deixem nos comentários se vocês acham que vai ser
esse jogo do Flamengo na Libertadores, vai ser quarta-feira às 9h30. E também o que vocês acharam do jogo, o que vocês gostaram, o que vocês acharam da estratégia do Felipe Luiz? Vocês gostaram? Eu acho que o Felipe Luiz conseguiu neutralizar o Palmeiras e conseguiu atacar na hora certa para fazer o gol e trazer a vitória para o Flamengo. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço.